Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal e do canal Operação Policial. Hoje eu converso com o Dr. André Fernandes, que é o delegado do caso João de Deus. Um caso que impactou o Brasil e também o mundo, uma vez que a gente descobriu que por trás de um rosto bondoso existia, na verdade, um criminoso por trás. Então, só que quem vai me contar essa história é o Dr. André Fernandes. Dr. André Fernandes, muito obrigado pelo seu tempo. E como eu te contei um pouco antes, eu vou conversar com você, vou te chamar de você, como se eu não soubesse de nada, porque eu quero que você me conte a história do seu trabalho e a história desse crime, desse caso também. De cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo que só ela mata ali, cara. Pela. Então, começando com uma pergunta inicial e básica. Quando que o João de Deus se torna o João do mal? Como que esse personagem muda? Então é interessante. No ano de 2018, nós éramos o delegado-geral, coordenávamos toda a Polícia Civil aqui do Estado, e o João de Deus, o João Teixeira de Faria, é uma figura ilustre aqui do Estado de Goiás, um médico, muito famoso, até em âmbito internacional, e com a grande reputação no Estado, né? Era visitado por grandes autoridades, é uma cidade abadiana que girava em torno dessa mediunidade, dessas visitas, e esse era o panorama que existia à época. Alguns casos ou outros de questão de abuso, de estelionato, de curandeirismo, sempre circundou essa questão dessa mediunidade, desses passes, desses atendimentos aí que ele fazia. E no final do ano de 2018, após a questão de uma matéria veiculada por uma emissora de televisão, onde algumas mulheres efetivamente, como diz popularmente, né, apareceram, surgiram, manifestando que teriam sido abusadas, e aí sim houve um clamor muito grande de toda a sociedade, de toda a comunidade aqui no Estado, e de imediato, Beto, naquela oportunidade, nós já percebemos a gravidade do fato, a amplitude e a profundidade que iria ter, e já startamos uma força-tarefa com delegados aí extremamente experientes para tomar conta desse caso. Então, o senhor está me contando que não era tão desconhecido assim o que ele já fazia? Já existiam boletins de ocorrências anteriores? Sim, Beto. Tanto é verdade, quando startou essa questão dessa entrevista, dessa divulgação, no primeiro momento da reunião da Força Tarefa, que já foi convocado naquela oportunidade pelo delegado-geral, junto com o Dr. Branco, que era o chefe da Delegacia de Investigações Criminais, né? Nós tínhamos 2 procedimentos já em uma delegacia especializada, já correndo, com data anterior a essa notícia que se torna popular em todo o país, né? Então, nós já tínhamos 2 investigações em andamento, com extrema complexidade, envolvendo essas questões de abuso, de exploração e tudo aquilo que foi levantado posteriormente e tornado público, né? E quando começa a força-tarefa, o que começa a ser descoberto? Além dos abusos sexuais, o que mais que ele guardava de segredos, assim? Que outros crimes ele já estava cometendo?
Primeiro, isso aí foi muito interessante, essa pergunta sua. No momento inicial que a gente descartou a força-tarefa, foi um momento difícil da Polícia Civil, porque outras instituições divulgavam 300, 400 notícias de mulheres que teriam sido abusadas, né? E de uma forma muito responsável, com muita técnica, a Polícia Civil se restringiu apenas àquelas denúncias, vamos dizer assim, que efetivamente se reduziam em um registro policial e uma assinatura de oitiva, para não ficar muito vago, sem prova, enfim. Nós primamos naquela oportunidade pela técnica realmente como exige o processo penal. E se iniciou, então, uma série de informações entre estupro, abuso sexual, pós-sexual mediante fraude, a questão de armas de fogo, a questão de dinheiro, de doação, de pedras preciosas. Então, foi uma série de situações elencadas, mas que a Polícia Civil se concentrou especificamente num primeiro caso que surgiu naquele período pós-formação da Força-Tarefa, que foi um caso de exploração sexual, de abuso sexual, onde a vítima categoricamente reconhecia todo aquele quadro como sendo uma daquelas pessoas que foram abusadas. Essa vítima é que é, de fato, a sua pedra fundamental de todo o caso, é isso? Exatamente, Beto Ribeiro. Exatamente. A pedra fundamental foi o núcleo da investigação, foi o esqueleto da investigação que depois permitiu a capilarização em outras investigações. E o que essa vítima denuncia? Qual a denúncia dela? A denúncia dela gira em torno de um atendimento abusivo, né? Procurou a casa em um momento difícil de saúde, com o objetivo de se curar, né, por intermédio dos trabalhos que ali eram feitos, e que, em dado momento, ela foi chamada para um atendimento mais reservado. Isso, para a Polícia Civil, foi muito importante, esse depoimento, porque ela descreve, Beto Ribeiro, nesse ambiente já separado, ela conseguiu, foi tão marcante para ela, que ela conseguiu detalhar especificamente como era aquele ambiente, né? As peças que existiam naquele ambiente, as disposições dos móveis, tudo isso foi, de uma forma muito detalhada, colocado no papel, para que permitisse, num segundo momento, uma busca e até mesmo uma reconstituição, uma reprodução simulada, reconhecendo todo aquele ambiente como verdadeiro. Ou seja, tudo que ela relatou no papel, nós conseguimos, depois de uma busca, confirmar tudo aquilo que ela disse. E a partir dessa mulher, desse caso, que era sua mola motriz ali de todo o que vinha pela frente, quantos outros casos vocês colocaram também que foram construindo esse prédio de crimes do João de Deus? Sim. Posteriormente, a Polícia Civil trabalhou com mais 6 casos, né? Que se somou à questão de outros envolvendo posse legal de arma de fogo, que foi no momento da busca, né? Logo após a sua prisão, que é outro tema muito importante, Beto Ribeiro, no momento da prisão, como foi essa trajetória, que exigiu muito trabalho da Polícia Civil, mas no momento da busca, então, nós encontramos a questão das armas de fogo, munição e uma grande quantidade de dinheiro também, escondido, inclusive, Beto Ribeiro, em fundos falsos de guarda-roupa, dentro de malas, então, demonstrando a capacidade financeira que ele possuía, né, naquele dado momento da investigação. Eu vou pedir para o senhor me ajudar a desenhar quem é o João de Deus, o que ele era, qual a importância dele para essa região de Goiás, que força era essa que ele tinha, como ele conseguiu tanto poder, assim, quem era essa pessoa, quem é João de Deus? O João de Deus, o João Teixeira, é uma pessoa que alavancou a cidade de Abadiânia, né? Com o seu trabalho, ele se tornou popular, não só no Brasil, não só no Estado, como no Brasil todo, e até internacionalmente. Uma rede de comércio, de hotéis, dependiam, né, desse turismo que
da fé que ali se desenvolvia. Então, a cidade, Beto Ribeiro, ela se movimentava basicamente por essa demanda, né? E a partir do momento que houve a investigação com a questão da prisão, a cidade entra realmente em um declínio, né? Enfim, a cidade que antigamente era visitada por inúmeras pessoas, ruas cheias, pessoas caminhando, indo e vindo, ônibus, enfim, ela passou a ser uma cidade deserta. Então, que demonstrava a importância desse trabalho que ali era desenvolvido, né, para a cidade e para a população que morava ali. Embora, Beto Ribeiro, há de se destacar que durante a investigação também a gente conseguia, isso já em off, na busca em diligências que foram feitas, que parte da cidade também não concordava com essa... era desconfiada, não confiava nesse trabalho, justamente por conta desses comentários que surgiam. Na maioria das vezes não chegavam de forma oficial para a polícia, porque a vítima tinha medo, vergonha, enfim. Era muito tenebrosa em buscar auxílio da justiça. Eu vou querer saber o que o João de Deus falou de tudo, mas antes eu quero também entender uma coisa. Qual foi o primeiro boletim de ocorrência feito? Foi de que ano? A primeira pessoa que realmente tem coragem de ir à polícia e falar: eu passei por um crime. O primeiro boletim de ocorrência do período que nós atendemos, foi realizado logo em seguida a popularização da notícia. A pessoa se encorajou, procurou, que é esse caso mestre que nós temos. Esse foi... Mas a questão do João de Deus, ela se remonta aí a anos. Décadas, né? Décadas passadas. Então, no dia a dia aqui com os colegas, delegados de polícia, aqueles colegas que trabalharam também na região, muitos deles enfrentaram investigações, mas que naquela oportunidade não foi possível um arcabouço de provas tão grande que foi possível nessa força-tarefa, até porque foi uma união de esforços, né? Então, que possibilitou, essa era uma outra preocupação que nós tínhamos, de agilidade e rapidez, né, para não permitir que provas fossem desaparecidas ou desconfeccionadas, né? E o que o João de Deus falou de tudo isso? Quando ele percebeu que ele tinha sido descoberto, ele assume, ele não assume? O que ele fala? Foi uma situação muito interessante, se você me permitir. Toda. Conta tudo. Foi, se você me permitir, desenvolvendo da seguinte maneira. Houve a questão da notícia, né? Em seguida, a força-tarefa. A Polícia Civil concentrou nesse caso mestre para não desperdiçar energia e concentração e foco. E aí, Beto Ribeiro, nós pedimos a prisão preventiva dele, né? Já com um amplo arcabouço probatório. Protocolizamos ela no fórum local, né? E praticamente à noite essa prisão já estava decretada. A partir do momento que se decreta a prisão do João Teixeira, inicia-se um outro momento da investigação, ou seja, o cumprimento desse mandato de prisão preventiva. Então, diligências foram feitas na cidade de Anápolis, Abadiânia, e todas aquelas que nós tínhamos notícia que ele poderia estar, utilizando algumas técnicas de investigação que a Polícia Civil usa e também de localização. Agora, interessante é que, dias após, eu recebi uma ligação já do advogado constituído, que é o doutor Toró, manifestando que ele queria ter conhecimento da investigação, como ele estava caminhando. E aí nós noticiamos que já possuímos o mandato de prisão e que a investigação, então, estava no ponto de cumprimento desse mandato de prisão, né? E foi, então, que começou as tratativas da apresentação dele, que ocorreu após 4 dias, foi algo muito rápido, né? Nós conseguimos cumprir esse mandato de prisão em uma área rural da cidade de Abadiânia, com a presença do advogado e de um grupo de policiais.
Em seguida, levamos ele à delegacia aqui da capital para ser ouvido, né, em interrogatório. Aí eu já entro na resposta da sua pergunta. E o interrogatório procedido por 4 delegados, né? Nós participamos desse interrogatório. Foi um interrogatório que começou por volta das 18 horas, no domingo, se não me engano, no dia 14 de dezembro, e se encerrou por volta das 10h30 da noite. Interrogatório de mais de 7 laudas. Mas, Beto Ribeiro, resumindo, ele nega todo tipo de imputação que é feita contra ele por essas vítimas, né? O interrogatório ele é detalhado, mas o resumo, o ponto central dele é a negativa de autoria. Ele nega qualquer envolvimento com esses casos, embora alguns deles até houve já a condenação. E ele nega, inclusive, os outros crimes de armas, de dinheiro, tudo? Ele nega? Na questão do interrogatório, naquela oportunidade, não tinha ainda ocorrido as buscas que detectaram as armas, né? Mas a questão dos abusos, a questão de pedras preciosas, a questão de lavagem de dinheiro, tudo negativado nesse interrogatório, já orientado também pela linha de defesa, né? E ele alega o quê? Que as pessoas enlouqueceram? Ele alega que estava sendo, basicamente, Beto Ribeiro, que era uma perseguição, que ele não conseguia compreender porque estava sendo submetido àquela série de indagações, né? E explica que o atendimento era feito sempre com o acompanhamento de outras pessoas. Enfim, ele se furta as respostas naturalmente, né? Que, como interrogatório, a gente depara com isso rotineiramente, mas, enfim, ele não confessa a prática delitiva, não assumiu naquela oportunidade, com aquela arcabouço que tínhamos até aquele presente momento, qualquer ato de abuso de sexual, enfim, qualquer tipo de coisa ligado a crime. Ele chega a fugir quando começa o caso? Vocês, ou não? Ele estava... Quando vocês fazem a prisão dele, vocês sabiam onde ele estava? Não, ele estava em fuga. Essa pergunta sua, Beto, foi a primeira vez que eu estou deparando. Muito importante essa pergunta. Até hoje, essa sensibilidade dessa pergunta é muito interessante. Por quê? Ele conseguiu, durante todo o interrogatório, manter uma calma, uma serenidade, né? Porém, algumas perguntas mais incisivas, ou seja, feitas de várias formas, mas de maneira diferente, em um dado momento, a equipe notou uma certa desequilíbrio, beirando um pouco de agressividade, né, na resposta. Mas, como ele é uma pessoa muito inteligente, rapidamente ele já se controlou novamente. Então, foi um momento do interrogatório que todos nós ali, como delegados de polícia, agentes, escrivães, percebemos, além da sua comunicação corporal, né, que o corpo fala, sim, a verdadeira resposta, mas também essa questão emocional. Foi um momento em que ele passou um aperto no interrogatório e era nítido que ele ali, embora não falasse a verdade, mas era nítido que realmente a polícia estava no caminho certo. Mas ele tentou fugir da prisão, não? Não. Nós tivemos, já a questão do recolhimento dele. Aqui no estado de Goiás é um órgão específico que cuida dessa questão penitenciária, e até onde nós tivemos contato, que depois, em 2019, eu já saí do caso por conta de mudança de coordenação, né? Mas não tivemos notícia de fuga, mas sim de pedidos reiterados de liberdade, né? Inclusive até a Suprema Corte. Uma pessoa como o João Teixeira, né, que é o nome dele? É João Teixeira. Porque de Deus ele não é, né? Assim, o João Teixeira, uma pessoa como ele, que tem tanto poder midiático, ele consegue entrar na vida do outro, né? Porque ele se torna aquele que vai te salvar, ele tem um poder financeiro, ele tem um poder, às vezes, até político e tudo mais. Até porque ele era muitos políticos iam lá, muitas celebridades, então ele se sentia poderoso. Essas pessoas, elas têm um séquito que muitas vezes ajudam
eles a cometerem os seus crimes. Ele teve cúmplices para ele conseguir fazer esses abusos, esses crimes todos? Beto, a investigação ela não indicou, nesse primeiro momento, a questão de auxílio de autoridades políticas ou ligadas à justiça. Muito pelo contrário. Foi uma investigação conduzida de forma muito independente, Beto, que nos traz até orgulho a nossa instituição. Traduzindo, nunca recebemos nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de pressão para que a gente desviasse qualquer curso de investigação ou tentasse encobrir qualquer tipo de prova. Muito pelo contrário, todas foram somadas ali, encaminhadas aos autos. Não, você até já me respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer, se alguém de grande poder tentou abafar o caso. Mas eu digo assim, ele lá dentro do centro dele, existiam pessoas que ajudavam ele a cometerem esses crimes? Tem cúmplices ali dentro? Com certeza teve nomes ali que foram carreados na investigação, que foram tidos aí como cientes do que ocorria ali dentro. Isso com certeza. Isso com certeza. E essas pessoas, agora, essas pessoas respondem também ao crime, não? Respondem também pela essa investigação. Naquela oportunidade responderam também. Agora, o interessante disso é que realmente era visitado ali por políticos de extrema envergadura e altas autoridades, de altas patentes, inclusive com depoimentos aí que teriam conseguido até a cura aí, diante dessas visitas e desses tratamentos, né? Sim. Agora, o que essas pessoas que trabalhavam ou trabalham, ainda eu vou entrar lá na frente se ainda existe esse centro dele, o que as pessoas que trabalhavam ali falam? Elas se chocaram ou elas sabiam que isso ia um dia acontecer? Que as pessoas iam descobrir a real face do João de Deus? Beto, em off, em diligência off, algumas... porque tem medo, né, Beto? Sim. A questão do medo, ele é dificultoso, mas, enfim, muitas pessoas sabiam que isso iria acontecer. E algumas até torciam para que isso viesse à tona, né? Porque tratava com pessoas de extrema vulnerabilidade, né? Pessoas que procuravam ali, muitas vezes, em fase já terminal de sua existência, vamos dizer assim, né? E diante essa esperança de fé, ainda ter essa dificuldade, essa exploração, então isso, em off, aí é uma justificativa também do número grande de denúncias que houveram de forma anônima, que demonstrava a revolta que existia ali também dessas pessoas que assistiam ou que tinham conhecimento. Inclusive, Beto Ribeiro, é importante destacar que alguns profissionais também já trabalharam na casa e que não eram mais ligados àquele trabalho rotineiro, eles também se manifestaram e, de uma forma ou outra, também contribuíram com a investigação da Polícia Civil. É lógico, de forma muito sigilosa, mas foram pessoas importantes que até hoje também nós não tocamos no assunto, mas que contribuíram, pois passaram um período ali, presenciaram algumas situações difíceis e se desligaram daquele local para que não fizessem parte de tudo que ocorria ali naquela casa. E teve alguém da rede íntima do João Teixeira que saiu em defesa dele? Com certeza. Nós tivemos na investigação aqui, já em loco, no estado, tivemos até na própria cidade algumas manifestações bem incisivas, viu, Beto? Informando, inclusive, que aquele material que a polícia tinha era um material criado, que era provas plantadas, enfim. E ainda hoje existem pessoas que acham que isso na realidade, uma criação que todos nós fazemos parte de um complô, né? Então, existem essas pessoas fanáticas que são cegas aí devido a toda uma conjectura que eles eram e ainda são envolvidos, né?
Outras pessoas da família dele teve problema também, né? A própria família dele entrou em atrito, não entrou? Tem. Nós temos uma filha dele, né, que inclusive se tornou notória em algumas de suas declarações, que ela mesma teria sido vítima, né? E é uma pessoa que nós tivemos até a oportunidade também de algumas vezes conversar, e ela confirma de forma categórica e incisiva também todas as dificuldades que ela passou. É um caso muito grave, Beto Ribeiro, é um caso que, com certeza, é muito profundo, né? É um caso que a justiça ainda vai ter que se debruçar por muitos dias, muitas semanas, meses e anos para poder delinear tudo que era aquela situação ali da casa, né? Ainda não é nem uma cicatriz, né? Ainda é uma ferida aberta, né? Esse caso ainda é um grande corte, principalmente na região de Goiás aí e tal. Qual era o modus operandi dele? Como que era a dinâmica do crime que ele cometia? Principalmente na parte de abuso com as mulheres. Que tipo de mulher ele procurava? Ou que tipo de vítima ele queria? Como que ele fazia as pessoas passarem? Você conseguiria me contar algumas histórias assim? Eu vou te contar algumas ações que foram desenvolvidas nas diligências. Nós recebemos informações que havia um grupo de pessoas afetas aí à situação da casa, que acabava passando informações para ele, né? E isso foi até levantado por algumas das pessoas que trabalhavam com ele, né? Mas ele, quando a vítima já visitava a casa, ele tinha um conhecimento prévio já daquele físico, daquele estereótipo que ele escolhia, vamos dizer assim, né? Então, isso não era feito também de forma aleatória. Às vezes, muitas das vezes, poderia até ocorrer, mas havia também possibilidade da pessoa chegar ali e ela já ser um alvo previamente já comunicado. Ou seja, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tinham pessoas que já selecionavam as vítimas para ele? Exatamente. Nós tínhamos situações até de argumentos, Beto. Isso são questões que depois a gente não teve mais contato com a investigação. Nós não sabemos como foi desenvolvido esse raciocínio. Mas o raciocínio inicial é que havia uma certa seleção já de informações para que ele soubesse mais ou menos o perfil do que ele ia buscar ali no atendimento. Então, isso foi levantado na época em uma das investigações. E aí essa pessoa que já pré-selecionada por alguém que sabia que era o que ele queria, já separava essa pessoa da fila, já levava... Porque era justamente isso. No momento do atendimento coletivo, as pessoas que geralmente eram vítimas eram levadas para um segundo ambiente, né? Para um tratamento mais individualizado e para um estudo mais individualizado da sua causa, da sua dor, da sua dificuldade, né? E geralmente era nesse ambiente mais restrito que ocorriam os abusos, né? Então, não eram feitos ali naquele primeiro local onde haviam várias pessoas ali, enfim, era feito num local reservado, local esse, depois que a Polícia Civil identificou isso, eu acho importante, né? Sim. Que essas vítimas que passaram por esses constrangimentos, elas descrevem com absoluta certeza, detalhes de móveis, de mobília, de posição. Então, isso era o local onde elas eram submetidas a esses atos, né? E muitas das vezes com pedidos até ao final de absoluto sigilo, e que aquilo fazia parte da cura, enfim. Então, situações de pleno envolvimento daquela pessoa que estava em extrema vulnerabilidade. Que horror. E ele chegou a abusar de mulheres com o pai ao lado? Não tem coisas desse nível, assim? Tem. As investigações naquela oportunidade, há narrativas nos autos a respeito até no momento do atendimento, ter outras pessoas ali que foram colocadas em locais que dificultavam a visão, né?
e que o ente querido estava ali passando um momento de constrangimento, né? Estou ouvindo. Não estou ouvindo. O ponto mais dificultoso dessa questão, Beto Ribeiro, é que a Polícia Civil ela faz o conteúdo probatório, ela levanta as provas, ela acarreta as testemunhas, mas que essas questões depois, a finalização delas depende da justiça, e aí a gente fica sem saber um pouco do link final, né? Sim. Mas essas questões, dessas informações, elas surgiram de forma muito contundente naquela oportunidade. E naquele momento que depois da primeira denúncia colocada, quantas outras chegaram? Tem um número? Beto, nós trabalhamos na época, foram duas antigas que nós já tínhamos, depois surgiu aquela que era mestre, que era central nossa, depois 6 casos direcionados também com abuso, alguns até depois prescreveram, alguns precisavam de manifestação de representação, coisa que hoje já mudou, né? Uhum. Mas a Polícia Civil trabalhou, eu acho que esse foi o grande diferencial nosso, com situações concretas, né? O nosso disco de denúncia na época, 197, recebeu mais de 200 ligações, informações. Inclusive, algo que eu nunca também revelei, mas eu vou até informar para você, que em primeira mão, denúncias anônimas até de cemitério clandestino, de livros aí envolvendo magia negra. Então, eram denúncias extremamente detalhadas, inclusive com possibilidades de diligência para ir até essa pessoa que denunciou, mas que isso se deu logo na mudança, né? Logo na finalização de 2018 e 2019. Então, essas informações foram repassadas para a equipe que continuou, né? Mas eram informações que o 97 nosso, por um grande período de tempo aí, semanas, só essa situação que as chamadas, a maioria, envolviam essas denúncias. Mas que a gente não concretizou, Beto, isso que eu acho importante. Sim. A gente trabalhou efetivamente com quem nos procurou, registrou, reduziu a pena e assinou. Eu acho que é isso que é o grande técnica da investigação que levou ao sucesso e essas condenações que vêm se avançando. Ele chegou o João Teixeira também abusava de menores de idade? Tem menores de idade? Não. Sim, há informações, há crimes de estupro de vulnerável, né? De vulnerável, há investigação nesse sentido, e isso ocorreu também carreado aos autos que tratava toda essa questão do João Teixeira. Ele passou por alguma perícia psiquiátrica para saber se ele é um psicopata, se ele é um estuprador em série, o que é o João Teixeira, ou não foi necessário? Não foi necessário. Assim, a Polícia Civil, até o presente momento da Força Tarefa, nós não pedimos nenhum tipo de... A gente não tinha dúvida referente à sua consciência, né? Nós não tínhamos dúvida a respeito do que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Principalmente pelo interrogatório, a qualidade do interrogatório longo e com respostas evasivas, demonstrava que ele tem plena consciência do que ele estava fazendo e do que ele fez. Então, em nenhum momento, até aquele período em que coordenamos a Força Tarefa, nós entendemos que não havia necessidade de algum tipo de estudo psicológico. E creio também que o Ministério Público também não chegou a levantar esse tipo de hipótese. Não sei a defesa. Nesses casos que vocês têm realmente registrados, e que são esses que dão andamento depois na Justiça, tem algum de homicídio ou tentativa de homicídio? Ele também tentou matar? Não? Eu não recordo agora, Beto, se nós tivemos notícias referentes ao 121, que é o homicídio, mas eu não me recordo agora se essas duas investigações anteriores, que já existiam antes de se tornar popular, eu creio que sim. Eu creio que havia uma investigação lá envolvendo a questão do homicídio, mas eu teria que ter acesso a essa documentação. Como é a data muito anterior, eu não sei te confirmar, mas creio que sim, grande chance que sim, que havia essa questão de investigação por esses crimes também.
Ele chegou a fazer antes até, depois se vocês descobriram, não sei, a fazer acordos financeiros com possíveis vítimas para elas não abrirem boletim de ocorrência? Tem alguma coisa disso? Não. Isso não chegou ao nosso conhecimento. Se ocorreu, não chegou ao nosso conhecimento por medo ou por sucesso de alguma ação que ele possa ter feito nesse sentido. Até porque seria uma confissão de culpa, né? Exatamente. Então, para a Polícia Civil, não chegou, até mesmo porque já concretizaria outro crime, né, que é a atuação no curso do processo, sim, e isso deixaria ele muito mais exposto e levaria ele até uma situação de confissão de culpa, enfim. Juridicamente, ele ficaria numa situação extremamente mais difícil do que ele já estava. O que a motivação dele é a motivação pelo prazer só, é isso? Ah, com certeza. Eu costumo às vezes dizer que ele se perdeu no caminho aí, vamos dizer assim. Ele se perdeu, viu? Ficou arrogante demais, achou que era ele achou que era intocável. Isso, ele se perdeu em relação ao sucesso, ao que ele representava na cidade, a grande quantidade de amizades em todos os meios. Então, isso a gente acredita que ele se perdeu, embora ele em um momento no interrogatório mencione isso, mas nós que lidamos com o crime dia a dia, a gente consegue perceber que ele perdeu o norte aí da sensatez. E como é que está a Abadiânia hoje? Como é que está a cidade? Abadiânia, né? Abadiânia. Como é que está a Abadiânia hoje? Está a quase 100 quilômetros aqui da cidade de Goiânia, da capital. Beto, a cidade passa por momentos difíceis, né? Assim, depois dessa situação notória que ocorreu, onde as pessoas, em maioria esmagadora, compreenderam a gravidade dos fatos, né? Até porque muitas vítimas optaram em fazer a entrevista, em noticiar publicamente as dificuldades que passaram, né? A Abadiânia hoje é uma cidade que enfrenta dificuldades, né? Pois não tem aquela movimentação de antigamente. Antigamente era uma cidade movimentada de segunda a segunda, né? Todos os dias da semana. Eu lembro naquela oportunidade, quando nós estávamos investigando, que nós deslocávamos da cidade com veículos aí, normais, descaracterizados. A gente notava assim, a cidade até atônita, né? A cidade surpreendida em um lado dela, uma cidade quase que fantasma, principalmente do lado onde a casa é localizada. É uma coisa realmente impressionante. E a casa dele, a casa que eu digo, o centro onde ele atendia as pessoas, está fechado? Ou continua em exercício ainda com outras pessoas? Eu não teria essa informação para te dar hoje, de forma atualizada, mas até aquele momento ela mantinha um atendimento ali de medicamentos que ele oferecia ali, creio que algumas pessoas também fazendo algum tipo de trabalho, até mesmo porque a justiça não interrompeu as atividades da casa, né? Mas a gente acredita que esteja em funcionamento, mas com muito menos visitas e sem a presença aí do João Teixeira. Né? Teve que ter perícia no local, nos locais onde foram indicados, e se teve, o que a perícia encontrou? A perícia, foram feitas perícias nos objetos que foram apreendidos, né? Então, perícias em arma, perícias em munições, perícias em pedras preciosas que foram encontradas na oportunidade Esmeralda, apreensão do dinheiro que foi encontrado ali em fundos falsos. Naquela oportunidade, eu me recordo bem, mais de R$1 milhão foram recolhidos. Foram fêtas uma reprodução, uma reconstituição simulada dos fatos nesses quartos, nesse cômodo separado, onde as vítimas eram submetidas ali a esses assédios, né? Então houve uma reprodução com toda a técnica da polícia técnica, enfim, um trabalho também da polícia técnica científica que nos auxiliou e muito na confecção de provas materiais.
As vítimas tinham alguma prova material, tipo roupa suja de sêmen dele, alguma coisa assim? Não. Infelizmente não, Beto, porque na maioria das vezes o que a gente nota é que o encorajamento foi realmente devido a essa divulgação por parte da imprensa, né? Então isso deu muita coragem a essas mulheres, né? E somado à questão que foi uma investigação conduzida com muita habilidade, muita seriedade por todos os policiais, por muita dedicação, né? Porque foi uma investigação, Beto, isso é importante dizer, que ela não se interrompeu, ela se iniciou, ela buscou a prisão, depois de presa buscou mais provas, enfim, até a conclusão de cada inquérito desse, ela não parou para que a gente não perdesse, dada a estrutura que ele tinha, não perdesse nada e pudéssemos utilizar a nossa capacidade o maior possível, né? E a experiência de cada profissional que trabalhou. Qual foi o maior desafio para vocês? Teve algum desafio maior ou tudo foi desafiador? Não, tudo foi desafiador. Alta pressão, viu, Beto Ribeiro? Foi uma pressão muito grande. A gente sabia da responsabilidade, a gente tinha ciência da envergadura que o caso ia tomar. A gente tivemos uma dificuldade muito grande, porque depois que a prisão foi decretada, haviam rumores de fuga até do país, né? Então isso nos preocupou muito, porque dificultaria de forma sobremaneira a ação da Polícia Civil. Então isso foi um momento muito difícil da força-tarefa, a gente conseguir evitar a fuga dele do país e que alguns métodos investigativos que a gente costumou utilizar não estavam dando certo, né? Então a gente teve que apelar aí, no bom sentido, para outras experiências para que conseguíssemos cumprir esse mandato de prisão. E uma vez cumprido, a habilidade de interrogar e de conduzir essa prisão de forma a preservar ele também, para não justificar também uma liberdade por uma intercorrência errônea da polícia, né? Então foi um caso muito sensível, que foi acompanhado de perto aí por todos os juízes, promotores aí que participaram do caso, e a polícia foi muito observada, né? Muito avaliada, enfim, foi uma investigação muito desafiante. Foi muito desafiante para todos nós que participamos dela. E ele ainda não foi julgado por todos os crimes, né? Acredito que não, Beto Ribeiro. Eu não tenho, assim, precisamente de falar quais são as pendências. Eu sei que a parte da arma de fogo ele foi condenado, alguns outros delitos houve condenação por alguns casos de abuso, mas eu não consigo definir quais são e quantos ainda faltam, né? A gente acredita que isso vai longe ainda, viu, Beto Ribeiro? Isso é uma certeza. Esse caso não acabou. Outros crimes que ele fez ainda podem aparecer, né? Porque nem todos prescreveram, né? Alguns crimes devem ter já devem ter passado prescrição, alguns, mas ainda outros ainda não, né? Isso, e essa lembrança sua é muito importante, que eu lembro agora, recordando, que havia casos de 18 anos, 15 anos aí, que já haviam sido prescritos, e essas pessoas, Beto Ribeiro, foram importantes para nós. Então, o Estado não teria mais o dever de punir, o direito de punir, mas nós utilizamos essas pessoas como testemunha. Sim. Entendeu? Elas foram chamadas como testemunha da veracidade da situação. E essas pessoas de 15 anos atrás, elas não chegaram a fazer um boletim de ocorrência? Tinha alguma vez? Não tinha, né? Não tinha. Elas procuraram, algumas delas por denúncia anônima, informando endereço, para serem localizadas, e a Polícia Civil entrou em contato naquela oportunidade e colheu as rotinas dessas pessoas. Foram muito importantes para a certeza, né? A Polícia Civil busca a verdade. Nós trabalhamos de forma imparcial na busca da verdade. Então, isso foi muito importante para a certeza de cada passo que a gente tinha de avanço na investigação. Doutor André, muito obrigado. Minhas perguntas foram feitas. Tem alguma coisa que o senhor queira me contar que eu não perguntei? Não, eu acho que foi uma entrevista muito, muito boa, viu? Parabéns. Passamos por tudo.
Isso, algumas perguntas você fez até de forma inédita, eu abordei alguns assuntos aí que a gente não falou para nenhuma outra entrevista. Houve algumas questões no dia do interrogatório que até gerou uma indagação pela mídia, porque o computador teve um problema, o escrivão estava a caminho da delegacia e sofreu um acidente, mas isso a gente superou com tranquilidade, né? Porque as pessoas acharam que era uma teoria da conspiração? Isso era misticismo, né? Que era alguma coisa voltada à questão espiritual, né? Mas a gente trabalhou com extremo profissionalismo e acreditamos em Deus também. Estávamos ali para fazer o certo e o bem, né? Como foi. Mas foi muito boa a entrevista, muito boa mesmo. E vocês estavam para fazer o certo e o bem, e muita gente achando que o João de Deus estaria fazendo o certo e o bem também, né? Exatamente. Então, me despeço, eu entrevistei agora o doutor André Fernandes, o delegado do caso João de Deus. Segundo me passam aqui, o João de Deus foi já condenado a mais de 60 anos de prisão por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de armas de fogo. Ele ainda não foi julgado por todos os crimes. Essa pena tende a ser bem maior, porque os crimes são muito sérios, e ele aí está agora, se eu não me engano, doutor, me corrija se eu estiver errado, se eu souber, ele está em prisão domiciliar no momento por conta da Covid, por causa da idade dele e também de outros problemas de doença que ele tenha. Então, por conta da Covid, ele está em prisão domiciliar. A gente espera que ele possa cumprir a sua pena da maneira que ele deve cumprir e que ele seja julgado da maneira que ele tem que ser julgado, dentro de toda a justiça possível, mas que ele responda pelos crimes que ele cometeu. Doutor André, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por vocês e a gente volta em breve com outro caso. Obrigado.